Hoje a gente vai conversar sobre vida travada. Por que a minha vida, Evelyn, tá travada? O que acontece? Que as coisas não fluem, seja em qualquer área da vida ou todas as áreas da vida. Então, muitas vezes a gente se depara com aquele quadro onde tudo estagnou, né? Tudo travou e a gente fica desesperado. Ou se não é tudo, é uma parte, né? É a área afetiva, é a área financeira, é a área de saúde, mas sim, tem muitas pessoas que a vida como um todo parece que trava. Parece que virou uma bola de neve e a gente está ali no meio daquele olho do furacão. Então, se você passou por isso, você está no lugar certo. A gente vai trazer um olhar sistêmico da constelação sobre o que nos coloca nesse lugar. Então, a gente também, primeiramente, vir para esse lugar de autorresponsabilidade. O que eu faço, o que eu contribuo, que me coloca nesse lugar, que me coloca nesse local onde tudo trava, onde a vida, ela não flui. Então, primeiro ponto, por que as coisas, por que a vida trava? Primeiramente o que a gente ainda não resolveu com o passado? Por que eu ainda estou apegada, agarrada no passado? A gente não consegue ter uma vida presente, ter sucesso, concretizar as nossas coisas no presente em qualquer área, enquanto a gente não está em paz com o passado, enquanto a gente não resolve o passado. E muitas vezes a gente fala assim, está em paz, eu vou ter que estar zen, vou ter que dar perdão para todo mundo, vou ter que olhar aquilo como se fosse algo lindo, maravilhoso. Não, não é assim que as coisas são. Para a gente ficar em paz com o passado é acolher tudo daquele passado, até a dor, até aquilo que te desagradou, que te feriu, que te machucou. É olhar para a realidade como é e dar um lugar. E esse é um fato que a gente tem muita dificuldade. Ficar com a realidade como ela é. A gente nega, a gente esperneia, a gente resmunga, a gente foge, a gente cria uma redoma para fugir disso que é real. Porque talvez isso que aconteceu te machucou, te feriu muito. Ainda é difícil olhar, ainda é difícil acolher. Só que enquanto eu não fico com essa realidade, mesmo sendo muito difícil, desafiadora ainda desse passado, eu não sigo adiante. Eu não consigo tirar os aprendizados. Então nada na nossa vida cai de paraquedas. Se aquilo chegou até mim, é porque de alguma forma, mesmo inconsciente, eu contribuí para aquilo acontecer. Eu estava vinculada àquele padrão e por isso eu vivenciei aquela situação. Mesmo que tenha sido uma lealdade lá com os nossos ancestrais que a gente não faz ideia, mas se eu vivi aquilo é porque dentro de mim, alguma parte minha permitiu com que eu ressoasse com aquela situação. Então a gente não sai, não desgruda desse passado enquanto não soltamos o papel da vítima também. E é o que eu falei desde o início da live. Qual a minha contribuição? Esse meu lugar de autorresponsabilidade. Então, no papel da vítima, tudo vai travando. E aí o que a gente vira? A vítima da vida. Então a menininha vítima do pai lá no passado, o menininho vítima da mãe, do avô, ou um homem vítima de uma relação lá no passado que não foi resolvido ainda, vai ser vítima da vida, no aqui e agora. Então o que a vítima inconsciente ela faz? Ela busca pelo agressor. Inconscientemente ela busca pelo algoz. E aí o que você vai atrair na sua vida? Todas essas situações. Vai ser um amigo algoz, vai ser um chefe agressor, vai ser alguém que vai te rejeitar, talvez igual a sua mãe te rejeitou, vai ser alguém que vai te trair igual
o seu parceiro lá atrás te traiu. Então a gente vai vivendo naquele looping, naqueles ciclos de vítima e de algoz. E essa vítima, ela tá o tempo todo buscando o passado. E tem pessoas que falam, Evelyn, minha vida tá uma bosta. Tudo dá errado. É muita injustiça. Onde eu vou é injustiça. Onde eu vou sou julgada. Onde eu vou me passam a perna. Aonde eu vou tem inveja, tem alguma traição. E aí eu só vou acolhendo. E aí eu pergunto para essa pessoa, aonde no seu passado você se viu ou realmente você viveu uma situação que você foi vítima de algo, de alguém? Bem lá atrás. Porque é lá que a gente precisa ir para desarmar isso. Para você parar de atrair tantas pessoas que de alguma forma vão te prejudicar, mas porque você está no campo ressoando com o prejudicado. É a vítima. Só que a vítima, ela não conseguiu ainda ficar com o que é. E talvez a vítima, ela não vai conseguir ficar com o que é porque ela é uma criança. Ela tem uma consciência infantil, que é uma consciência nossa mesmo lá do passado. A nossa criança. Então, como que eu vou falar para minha criança, olha, toma consciência disso, isso é certo, isso é errado? Ela não tem essa consciência. Quem tem é o nosso adulto. Então, a gente precisa fazer esse intermédio, essa comunicação com essa criança, com a criança dos nossos pais, porque muitas vezes a gente está no papel de vítima, sendo leal à vítima, mas que não é a nossa criança, mas sim a criança dos nossos pais, dos nossos avós, que tiveram uma vida muito difícil lá atrás. Então, a vida também trava não só por causa da nossa história pessoal, mas por causa da história de outros, que a gente vai se vinculando. Essa vida travada, difícil, aconteceu com quem também? Olha lá para trás, olha para os seus avós. Aconteceu com eles? Será que você não está sendo leal a essa ancestralidade, a esses avós, a esses pais? Porque muitas vezes a facilidade, a abundância, a leveza, a saúde, uma boa relação, ela está disponível. Só que a gente não se disponibiliza. A gente acha que é o contrário. Aquilo não está disponível para mim. E é o contrário. Eu não estou disponível para aquilo porque eu não me sinto merecedor. Quando eu olho lá para trás, tem tanta dor, uma vida tão difícil. Meus ancestrais passaram por cada coisa, por tanta coisa. E aí eu olho para aquilo e falo, nossa, quem sou eu para ser feliz agora? Quem sou eu para ter abundância? Quem sou eu para ter sucesso? Quem sou eu para ter alegria? Quando eu olho lá para trás e tá aquele desastre sistêmico. É soltar também esse olhar de vítima para eles. Pegar a força que vem lá de trás. A gente fala muito na constelação, tomar a vida pelo preço que foi pago. E muitas vezes essa vida que a gente toma dos ancestrais, o preço para eles foi alto. Mas eles deram conta de pagar aquele preço alto. Não tem vítima ali. O que veio para eles, eles deram conta. Eles tiveram força para resolver do jeito deles. Talvez, às vezes, era até um meio trágico de resolver. Mas era a forma com que eles podiam, com que eles conseguiram, com que eles deram conta. E tá tudo ok. Então eu preciso pegar aquela vida pelo preço que foi pago lá atrás. Reconhecer também tudo o que aconteceu. De bom e de não tão bom. Só acolhe. E eu vou perguntar de novo, o que acontece na vida de vocês? O que tá travado? O que vocês observam? Como é a dinâmica que vocês conduzem para a solução? Se alguém falar, nossa, Evelyn, mas eu sou vítima mesmo. A vítima, ela não busca pela solução.
ela busca retroalimentar esse sistema de vítima e algoz. Ela vai buscar eternamente o seu agressor, o seu abusador, o seu algoz, seja quem for, através dos outros. A gente vai trabalhar hoje com as nossas cartas, tá? As cartas metafóricas. E elas vão mostrando pra gente as nossas posturas inconscientes. O que a gente tá fazendo e não tá vendo, que tá contribuindo com tudo isso, com todas essas situações. E é interessante que a gente vai conversando aqui e eu já puxei uma carta que pra mim faz muito sentido. E eu vou trazendo aqui pra vocês e a gente vai conversando em cima. Deixa eu só ver se eu consigo tirar aqui o reflexo. Como é olhar para essa imagem? O que essa imagem ela traz para vocês de sentimento, de sensação? Para mim, primeiramente, traz um lugar ali de excluído. De excluído e ao mesmo tempo do diferente. O diferente, é como se eu olhasse aquele bonequinho vermelho e falasse, nossa, o diferente. E para alguns o diferente ele é peso, para outros o diferente é um alívio. Isso, olhem, vejam o que essa imagem traz. Aonde você se identifica? Então aqui me traz muito essa necessidade, né, da gente realmente se permitir romper com essas repetições, com esses padrões, mas às vezes esse movimento não vai ser fácil. Então, vem esse turbilhão, né? Parece que tudo embola, tudo trava, mas por trás tem um objetivo maior, que é essa possibilidade de romper esses padrões, esses ciclos. Então, muitas pessoas, elas só vão realmente romper com isso quando vira uma bola de neve. Tanto que grande parte das pessoas que chegam para constelar não chega porque tem um probleminha assim, né? Porque é uma coisa sutil que tá acontecendo, eu vou resolver. Chegam porque já tá no limite. Já tentou de tudo, já olhou para tudo quanto é canto, não viu solução e aquilo virou uma grande bola de neve. Então a gente chega no limite para ser chacoalhado mesmo, para poder fazer essas mudanças, né? Poder trazer a diferença para o nosso sistema. Eu gosto muito dessa metáfora que às vezes a gente olha lá para o fundo do poço, tá todo mundo, o pai, a mãe, o ancestral, o avô, os irmãos. E aí eu te pergunto, se você ficar lá abraçadinho com eles, lá no fundo do poço, aonde tem doença, onde tem escassez, aonde tem medo, relações abusivas, você vai conseguir uma vida bonita, leve? Não, você vai ficar junto de todos eles. Mas talvez o movimento de sair lá de dentro daquele fundo do poço, buscar a luz, buscar algo diferente, vai te trazer essa sensação de estou abandonando eles, né? Estou sendo excluído, estou rompendo o vínculo de amor. Estou me afastando por fazer diferente? Não, não é isso que acontece. No fundo da alma, eles agradecem a gente por fazer esse movimento, por fazer a diferença, por ser o buscador, por ser o irreverente, por ser às vezes aquela pessoa que dá um grito de socorro ali no sistema, por favor, olhem para mim, olha quantos emaranhados eu estou carregando. Só que a gente não precisa permanecer eternamente nesse lugar, né? Nesse lugar onde eu vivo emaranhado, porque tem vítimas que gostam desse lugar. Eu digo que às vezes o papel de vítima ele tem um ganho. Tem um ganho muito interessante porque a vítima pode ser um menininho, uma menininha rejeitada. Então, se eu recebo atenção com a minha dor, de alguma forma eu vou me sentir visto, acolhido, amado. Tem pessoas que vão viver eternamente na dor, ou por mais que não queiram viver nessa dor, não sabem porquê, mas vão estar apegadas a isso.
E aí a gente tem que voltar lá pra dentro e entender qual é o meu ganho ainda em ficar nesse papel de vítima. Pra mim não faz sentido, Evelyn. Eu não quero ser vítima, mas eu ainda acabo caindo nesses papéis. Então qual é o ganho? Ah, será que é receber amor, afeto, atenção? Será que toda vez que algo ruim te acontece, você também não recebe algo a mais de alguém? Algo a mais, né? De alguém? Será que você não se sente querido? Será que não é nesse momento que você se sente visto, que você se sente importante porque tem alguém ali te cuidando? E aí a gente volta lá para trás, para aquele movimento da nossa criança, para o movimento infantil. Então, em 80% das vezes, 70%, quem está vinculado à vítima é uma criança muito ferida. E faz parte, tá bem? Então, vou trazer de novo essa imagem. Como que é, depois de tudo isso que eu falo... Deixa eu só desligar esse ring light. Hoje ele me estressou. Vamos ver se ele tá boa aqui, ó. Como é olhar para essa imagem depois de tudo isso que eu trouxe? Qual a percepção? Qual é a sensação? Para mim, Evelyn, é como se já mudasse. É como se esse lugar aqui ele não fosse um lugar estranho e pesado. É como se tornasse de alguma forma a solução mesmo. Um lugar leve. E me vem muito isso também. Eu vou soltando, né, essa roupagem, esses papéis da vítima. Eu vou soltando. Outra coisa que me vem muito aqui no campo, eu quando começo uma live, às vezes eu me programo. Mas hoje eu tinha uma sensação que eu tinha 2 pontos para falar. Eu anotei tudo bonitinho, mas quando eu fui começar a live só me vinha assim 2 palavras: a vítima e o salvador. A vítima e o salvador. E eu falei, meu Deus, então vamos conversar sobre isso. Essa presença desses papéis. Então, o salvador. Quantos de nós não entramos nesse papel de salvador? Que é aquela pessoa que carrega o mundo nas costas, que carrega tudo e todos nas costas. A gente olha lá para os pais, a gente olha para os irmãos, a gente olha para os avós, para o marido, para os filhos. E a gente se sente na obrigação de fazer tudo por todos. De criar situações, de possibilitar para eles tudo que eles deveriam por si próprios possibilitar. E esse é um lugar extremamente pesado de Salvador. E aí muitas vezes eu ouço a frase, né? Ah, Evelyn, eu sou arrimo de família. Como é pesado ser esse arrimo de família, esse sustento de família. Porque a sensação é, se eu saio dali, todo mundo desmorona, tudo vai dar errado, ninguém vai fazer nada certo. Então esse arrimo de família, ele é um lugar arrogante. Ah, Evelyn, mas eu preciso ser. Será que você realmente precisa ser? Porque quando eu me vejo nesse local, como esse arrimo de família, é como se eu tirasse a força de todo mundo ali e os outros, eles não dão conta. Eu tenho que fazer porque senão eles não fazem, eu tenho que estar ali porque senão nada vai fluir, nada vai dar certo. Eu tenho que estar ali segurando as pontas, senão todo mundo vai adoecer. E é sempre o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, e nunca somos nós. Então é um lugar exaustivo, pesado. Talvez você consiga sustentar por um tempo, mas a longo prazo esse lugar é um suicídio. É um suicídio. Porque a sua energia ela vai ser demandada toda
para o outro. A sua vida mesmo que é seu, tudo que compete à sua vida, as suas relações, a sua prosperidade, a sua profissão, os seus sonhos, seja o que for além, não vai ter energia, a sua força vital não chega lá, porque você tá ali, ó, se permitindo dar conta disso tudo que não é seu. Então a gente só dá conta do que é nosso. E aí eu volto de novo pro ganho. Por que eu tô me permitindo ficar nesse lugar de Salvador? Será que não tem de novo um menininho, uma menininha que precisa se ver importante? Então o Salvador, muitas vezes, ele vai para lá porque ele vai se sentir importante naquela família, todo mundo vai recorrer a ele, ele é o bonzinho, né? Ele é o caridoso, ele é o que resolve tudo para todo mundo, é o que tem todas as soluções. E às vezes a gente tá olhando para essa pessoa, né? A gente acha, nossa, que bonito. Mas será que é leve? Será que realmente esse é o papel que tem que ser cumprido? Então a gente endeusa muito essas pessoas, né, que fazem tudo por todos dentro da família, que tem todas as soluções, todas as cartas na manga, que tá 100% de prontidão a tudo que acontece, a todo problema de todo mundo. Mas será que esse papel é tão bonito assim? Será que é tão redentor? E como é que tá o peso da cruz por trás disso? Porque você vai carregando a cruz dos outros, você não tá carregando só a sua. Então não tem como a sua vida fluir nesse movimento de salvação, de salvador dos outros. E aí eu trago de novo essa primeira imagem que eu trouxe, ó, que é essa questão de exclusão. Eu quero ser visto, eu preciso ser visto. Talvez eu pague um preço muito alto para ser visto, que é ocupar esse lugar de salvador, mas eu vou ser importante, eu vou me destacar ali no meio. Agora eu já vejo com outro movimento essa carta. Agora eu me destaco ali no meio. Eu preciso me destacar. Eu preciso chamar atenção. Eu quero que eles me agradeçam. Eu quero receber alguma retribuição deles. E esse Salvador, muitas vezes, ele se indigna quando ele não recebe essa retribuição. Vem aquele sentimento de injustiça, de raiva. Por quê? Por mais que essa pessoa fale, eu faço sem esperar nada, existe um equilíbrio de troca. Então, tudo que a gente dá para o outro, a gente tem que, de alguma forma, receber algo que compense aquilo, né? Que possa equivaler à nossa troca. Então, aquele que dá muito, uma hora ele vai reclamar, ele vai se sentir o quê? Volta lá, ó, a vítima, o injustiçado. Eu fiz tudo por todo mundo e cagaram e andaram pra mim. Olha como é que tá tudo entrelaçado, tudo juntinho. A gente vai alternando papéis e muitas vezes é mais de um papel que a gente tá assumindo ali que são desarmônicos. A gente vai estar na vítima, a gente vai estar no salvador, e aí quando a gente vai ficar com raiva dessa galera que a gente ajudou, fez tudo, quase se matou lá para fazer algo por eles, e eles talvez não reconheceram, não retribuíram, não te endeusaram de volta, eu vou ficar com muita raiva, e eu vou virar o quê? O algoz. Eu também vou virar o algoz, porque às vezes eu vou lá cobrar, eu vou apontar o dedo, eu vou devolver aquilo em quê? Em ofensa, em cobrança, em julgamento. E aí eu também vou virar o algoz. Olha uma dança, né? Quantos papéis a gente vai entrando. E o papel do algoz também não é um papel leve. É um papel onde eu também vou entrar em desarmonia com a vida. A vida, ela busca um equilíbrio aonde eu esteja nesse caminho do meio. Então o equilíbrio está no caminho do meio, onde eu não preciso ocupar nenhum desses papéis. Eu posso olhar esses papéis, mas eu
tento não ocupá-los. E ali eu consigo fluir sem me identificar tanto com isso. Então, se eu me identificar com algoz, na vida, o que eu vou ser o algoz de outras pessoas? E aí você não vai entender. Nossa, a minha mulher fala que eu sou o algoz dela. Meu pai fala que eu sou o algoz dele. Meu chefe no trabalho fala que eu sou o algoz dele. Tudo que acontece, de alguma forma, a responsabilidade ela é nossa. A contribuição, ela é nossa. Então a gente tem que parar de ficar jogando a bomba pro outro. Jogando sempre, né, pro lado de lá, a responsabilidade pro lado de lá. Não, toma pra si, né? Olha que interessante, puxei uma imagem aqui. E a imagem que vem é bem essa. O que essa imagem traz pra vocês? Pra mim traz muito essa questão desse jogo, né? Um jogo. E é um jogo que a gente mesmo cria internamente dentro da gente. Quem tá preso lá somos nós. Somos nós. E a minha sensação também é que olhando essa peça é como se esse peão aqui do meio, né, que parece uma rainha, ele quer ser visto. Ele quer ocupar um papel central ali para ser visto, para receber o seu reconhecimento. Custe o que custar. Seja qual papel esse que ele está bancando, mesmo que custe muito, ele paga o preço para poder ser visto. E olha, eu puxei uma palavrinha. Ressentimento. Um ressentimento. Que dor é essa de exclusão que você ainda não curou no seu passado? Que faz com que você vá assumindo esses papéis de vítima, de algoz, de salvador para ser visto. Esses papéis tão pesados, onde a sua vida vai travar. Aonde que está esse ressentimento? Aonde que está essa dívida? Essa dívida de amor, essa dívida emocional? Aonde que está? A gente cria muitas vezes estratégias extremamente bem boladas, né? No sentido de estratégias muito refinadas de autossabotagem. E a gente não entende. Não adianta buscar no externo enquanto a gente não olhar aqui pra dentro. Não adianta. Terapeuta nenhum faz milagre enquanto a gente não pega pra gente a responsabilidade. Né? A gente tem que estar pronto para acolher aquilo, a gente tem que estar pronto para assumir, para ficar com o que é. E é interessante que há um tempo atrás alguém indicou, né, uma moça para mim, e ela falou: Evelyn, todo mundo que fez constelação com você falou que teve mudança na vida, mas eu não tive. Eu não me identifiquei com nada do que veio ali dentro daquela constelação, dentro do campo. Parecia que não era para mim. E aí eu fiquei olhando, ouvindo, eu falei, olha, é um processo, mas o primeiro ponto é você ficar com aquilo. Então aquela pessoa que estava ali, ela não estava aberta mesmo, ela não estava pronta. Ela foi para dentro da constelação achando que o terapeuta tinha salvado as outras pessoas que, né, tinham me indicado ali. Então, como se eu tivesse salvado os amigos dela que constelaram comigo. Talvez a mentalidade ali fosse essa, a esperança dela fosse essa. E a constelação dela foi muito clara. Só que ela não quis ficar com o que veio no campo. Né? Ela não quis se identificar, ela negou do início ao fim tudo que estava ali. Então, como que ela ia ter mudanças na vida se ela mesma não queria se permitir a mudança? E aí o discurso era um discurso totalmente de vítima, né? Um
discurso muito de vítima. E eu fui acolhendo aquilo, olhando com respeito, com amor. E tá tudo bem. É o processo, né? É o processo dela. E aí me volta aquela questão, né? Como que a gente deixa tudo virar uma bola de neve? Às vezes a gente deixa aquilo chegar em última instância. A gente deixa o negócio arder, né? O balde encher, transbordar pra gente conseguir fazer algum movimento de mudança. E às vezes a solução ela já passou por nós, mas a gente não se permitiu naquele momento acolher aquilo. Então é muito dessa permissão que a gente precisa dar e ficar com a realidade. Se eu olhar para aquilo que vem para mim, e seja dentro de uma constelação ou do passado que eu sei que aconteceu e eu não quero acolher aquilo, eu quero florear, eu não quero aceitar, eu quero criar uma outra imagem em cima daquela imagem que é real, que talvez é desagradável, eu não vou ter a solução. E muitas vezes a gente está fazendo isso, a gente fica mascarando, né? Mascarando o problema. Tem pessoas que chegam e contam uma história linda. Ah, a história minha com meu pai e com a minha mãe é maravilhosa. Conta uma história linda, 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 linda. E aí a constelação só vai entregando o quê? Dor, rejeição, abandono. Parece que a pessoa ela apaga. Ela apaga tudo aquilo, invalida a dor, porque toda criança ela quer amar os seus pais. Então é muito duro para uma criança não amar e não se sentir amada pelos pais. Então, como mecanismo de sobrevivência, o que eu vou fazer? Para me sentir amada, eu vou apagar toda aquela parte onde eu fui rejeitada, onde eu não fui amada, aonde aconteceu muita dor lá na minha infância. Eu apago. Eu anulo. E aí eu vou ficar só com um lado que é aquilo que eu vi de bonito, ou eu vou inventar uma história em cima daquilo também. Né? Tem pessoas que inventam quase ali um contexto todo, um script de um filme da Disney. E não foi assim. Né? Então, não tem como fugir da realidade. É simples. É simples falar, né? A receita é simples, mas às vezes ficar com o que aconteceu lá atrás não é simples, porque pode ter tido muita dor. Imagina você falar isso para alguém que foi abusado. A gente entende, né? Por que a pessoa apagou a infância dela? Tem muitas pessoas que são abusadas, elas não lembram nada da infância, dão um apagão total. Então, como é que você vai falar assim? É simples para quem foi abusado. Aparentemente é algo simples, mas é um processo que ele demanda o que? A nossa resiliência, a nossa persistência, o nosso sim diário para aquilo. E não precisa ser de uma vezada só, aos pouquinhos. Sabe, às vezes a vida foi muito dura lá atrás. E aí aos pouquinhos eu vou olhando, dando sim para aquelas realidades. Não precisa ser tudo de uma vez. Tem gente que fala, ah, Evelyn, eu tenho medo de constelar, porque eu acho que eu não vou dar conta de tudo que vai vir. Porque minha vida lá atrás foi um furacão. Né? E esse furacão tá até hoje. Mas eu tenho muito medo de olhar, porque foi muita coisa. Você não precisa olhar tudo de uma vez só. O processo ele tem que ser amoroso, mas ele tem que acontecer. Né? A gente precisa ficar com essa realidade. Sair aqui, ó, desse jogo que a gente cria de fugas internas, né? De ganhos também, de papéis que a gente vai encontrando para ganhar o que a gente não recebeu lá atrás, ó. Mesmo que custe muito. A gente cria essas dinâmicas internas. A gente cria estratégias assim muito elaboradas dentro do nosso interno. Ok? Então eu vou tirar mais uma imagem aqui pra gente finalizar isso. E eu digo que isso aqui é uma live para adultos, né? Porque é pegar a responsabilidade. Uma solução, né? O que a gente faz para trazer uma solução para isso tudo, para eu sair desses papéis que eu tô ocupando, que vão colocando a minha vida nessa desarmonia, para eu conseguir ficar com essa realidade. E a imagem que vem aqui é bem essa, olha. Ops,
Peraí, hoje eu sou inimiga do ring light. A imagem que vem é bem essa. O que traz para vocês essa imagem? Qual percepção, sensação, sentimento? Eu vou puxando aleatório, viu? As cartinhas, não tem nada combinadinho aqui. Só para vocês entenderem o puxão de orelha aqui do campo, né? Autonegação. Será que realmente a gente quer olhar? Será que a gente está pronto para olhar? Olha aqui, né? Tem uma águia em cima da cabeça do homem. O que a águia é? Qual que é o maior talento das águias? É a visão. É a visão. E olha ali o homem com binóculo nos olhos. Olha de novo, né? Como volta para esse lugar que eu tô falando de acolher a realidade, de olhar mesmo, que é como é. Sem florear, sem colocar panos quentes em cima, sem diminuir e sem aumentar também, porque às vezes a gente aumenta. A gente não só floreia e diminui, a gente aumenta também. Então, como é difícil a gente olhar. Se você não está pronto para olhar, para acolher ainda, talvez as coisas ainda vão ficar um pouco emboladas na sua vida. Então não tem receita mágica para terapia nenhuma. Não tem mágica em terapia enquanto você não se permite olhar. É pegar isso e ficar. Olha para cá e escolhe realmente abrir os olhos. Fala, caramba, foi muito dolorido lá atrás. Foi ruim mesmo. Foi ruim. Mas eu preciso olhar. Quando você olha, você se libera, você se liberta. Aquilo que a gente não reconhece, gruda, aprisiona, vira um fantasma na nossa vida. E parece que é clichê, né? Nossa, a Evelyn tá falando isso de novo na live. Mas isso aqui é o processo básico. É o início do processo da cura que, se a gente não dá esse passo inicial, que é olhar e ficar com a realidade, não adianta. Não adianta você fazer 1000 processos terapêuticos se você realmente ainda não tá se abrindo. Não tá se permitindo, tu vai virar inimigo do terapeuta. Você vai um monte de terapeuta que pode ser muito bom, mas você vai reclamar de todos. Porque ele vai trazer o que você não quer olhar, né? E muitos terapeutas, às vezes, ficam assim até inseguros, porque pega alguém que tá totalmente fechado e a pessoa, se aquele terapeuta tá inseguro, a pessoa vem e traz um feedback, né? Nossa, o que você trouxe pra mim não tem nada a ver, não trouxe mudança pra minha vida, etc e tal. Às vezes aquele terapeuta ele vai ficar perdido. Se ele não estiver, né, bem ancorado ali com ele mesmo, se ele não entender esse outro processo. E como é interessante essa live. Às vezes o próprio terapeuta ele tá no lugar de salvador. E aí ele quer salvar o outro. E a gente não pode salvar ninguém, a gente tem que entregar a realidade. A gente não pode fazer o que o outro quer ali, a gente tem que entregar o que o outro ele precisa. E é isso, é o essencial. O constelador, ele entrega o essencial, o que o campo mostra. Não o que o cliente está ali, o que ele quer receber em si. Quem disse que o que ele quer é o que ele precisa? Então, como o terapeuta precisa estar bem, saber o lugar dele de terapeuta também para ajudar essas pessoas, que às vezes chegam ainda nessa postura de estar tão fechado. Senão a gente perde o viés. Então é interessante eu trazer essa live porque eu sinto muito que não é só para quem quer fazer o seu processo terapêutico, mas é também para quem é terapeuta. Muitas vezes a gente está ali conduzindo uma sessão e às vezes a gente deixa se enveredar, né, pelo todo o contexto que o cliente vai trazendo. E não é isso. Não é a gente saber realmente
o essencial. Porque às vezes a pessoa tá ali, mas ela tá tão fechada que ela vai te dando uns olés, né? Ela vai te conduzindo inconscientemente, às vezes te manipulando para olhar só o que ela quer. E se o terapeuta ele tá nesse lugar de salvador, ele vai acabar cedendo e não conseguindo conduzir da forma como precisa ser. Então, todas essas posturas que a gente tratou hoje, elas afetam em tudo na nossa vida. Relação profissional, igual eu tô falando aqui dos terapeutas. Se um terapeuta ele tá fechado para olhar o que é dele, também ele vai ter essa dificuldade de ajudar o outro. Então eu não tô preparado para acolher o que é meu, eu não quero olhar. E aí você vai atrair o quê? Clientes também no mesmo padrão, que estão totalmente fechados, que vão esperar lá do terapeuta um salvador, um milagroso, porque você não quer olhar. Então a gente reclama muito do que a gente atrai, mas às vezes a gente esquece de trazer pra gente essa responsabilidade. E faz parte. Então é sobre isso, ó. Olhar. Por que minha vida profissional, financeira, amorosa, ela tá travada? Será que eu tô ocupando a minha postura certa? Será que eu tô no meu lugar harmônico? Será que eu tô ocupando um papel que tá colaborando com a minha conduta, seja em qual área da vida que for? Seja você terapeuta, não terapeuta, alguém que está fazendo o seu processo de autoconhecimento. E é por aí. E eu vou deixar vocês com isso aí, acolhendo aqui no coração, entendendo como que isso ressoa